Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite aqui na presença do Senhor Jesus, aprendendo um pouco da palavra de Deus aqui com os irmãos, com as irmãs. Depois de. Hoje é uma data especial, Alvacir, irmão Alvacir, porque hoje é o nosso 50º programa. Oh, legal. É uma caminhada longa, e, e Jesus esteve conosco, nos trazendo até aqui. E no final, professor, eu andei conversando aí com o povo, Sim, e a maioria está nessa nossa aula anterior, no nosso curso. A sim, maioria. E acharam por bem esperar para iniciarmos naquela nova caminhada que o professor sugeriu, sim. esperar um mês, mais ou menos, umas quatro quinta-feira. Ia Tá sugerir para bom, o professor, tá bom. entendeu? Eu conversei aí com os apóstolos, e conversei com os apóstolos aí, entendeu? Aí Sim, eu ia ligar para ti, mas até me esqueci. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui orando ao Senhor? Senhor, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Eu que estou aqui, gente 7:30, numa aula abençoada sobre a criação do cânon. Como é bom, Senhor, aprender a tua palavra, como é bom nós priorizarmos, Senhor, um momento de aprendizado. Estava falando com a minha esposa nesse intervalo de meia hora, como é bom nós nos desligarmos um pouco de tantas coisas que nós fazemos para aprender a tua palavra. É maravilhoso. E quando nós temos homens de Deus, mestres, como a tua palavra diz, que disponibilizam o seu tempo tão precioso para nos passar as verdades da tua palavra. Eu agradeço a ti pela vida do professor Marlon, pela vida do professor Hilton, pela disponibilidade deles. Senhor, guarda eles, dê presentes a ele, cuida da saúde deles, Senhor. Faça eles felizes, Senhor. Tu é aquele que é galardoador daqueles que o temem. Por isso, Senhor, eu te peço, tu é nosso irmão, tu é o nosso amigo, tu é o nosso companheiro. amém. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Amém e amém. Vamos lá. Catequese com adultos, aula 50. O mestre ressuscitou e está na Galileia. Glória a Deus. O texto esse título é baseado em Marcos 16 do 1 ao 8. Marcos 16 do 1 ao 8. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde puseram. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galiléia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram correndo, porque estavam com medo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Este era o final primitivo de Marcos. Mais tarde, acrescentou-se um apêndice, que seria Marcos 16, do 9 ao 20, para atenuar a dramaticidade deste final
evitando assim a perplexidade de Marcos 16:8. O final primitivo terminava com uma grande perplexidade, afirmando que as mulheres assustadas não contaram aos discípulos e a Pedro coisa alguma daquilo que viram, ouviram e foram encarregadas de anunciar pelo jovem vestido de branco. Do ponto de vista catequético, a trama é perfeita e o desafio de quem pretende seguir Jesus é extraordinário. No centro do relato, temos as palavras que um jovem vestido de branco proclama no primeiro dia da semana, domingo, dia da vitória da vida. Não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui? Veja o lugar que o puseram. Agora, vocês devem ir a dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galiléia, na frente de vocês. Lá, vocês o verão, como ele mesmo disse. Estas palavras contêm basicamente uma proclamação e uma tarefa confiada às mulheres servidoras. A proclamação é a ressurreição, constatável também pelo fato de o túmulo estar vazio. E a tarefa é o anúncio desse fato, como o desafio de encontrar o Mestre ressuscitado na Galiléia, ou seja, naquela região em que o Evangelho de Marcos, de 1:9 a 10:45, mostrou Jesus agindo e anunciando a proximidade do reino. Pedro é citado à parte após os outros discípulos, não por privilégio qualquer, mas também por ser aquele que mais necessita encontrar-se como discípulo desse mestre servidor. Veja a dramática performance de Pedro, sobretudo em Marcos 8:31-32 e Marcos 14:66-72. O início e o fim da cena são marcados pela presença das mulheres servidoras, bem presentes já no episódio anterior. Apesar de serem mostradas cheias de medo, sem forças para rolar a grande pedra posta por José de Arimateia, e dispostas a ungir um cadáver, são portadoras de esperança e destinatárias da mensagem da ressurreição. Os discípulos, de algum modo, deverão crer no anúncio das mulheres para ter acesso à ressurreição de Judas. E para encontrá-lo, deverão recomeçar tudo novamente, na Galiléia, o lugar em que se vê o ressuscitado. O testemunho das mulheres servidoras, portanto, é fundamental. Desde o início, constatamos que um recurso pedagógico de Marcos é a capacidade de superar impasses, começando sempre com renovada humildade e confiança. Chegamos ao final dessa caminhada, em vez de nos propor um descanso, Marcos nos faz voltar à Galiléia, como condição para ver o Mestre ressuscitado. De que modo se obtém isto? Fazendo as mesmas coisas que ele fez, em lugares e situações diferentes. Galiléia, para nós, é todo lugar em que a vida clama. Quando fazemos acontecer a vida, aí está o Mestre ressuscitado, palpitando na vida que germina e cresce. Chama a atenção também a figura do jovem vestido de branco. Mais tarde, talvez, espantado com isso, em seu evangelho, Mateus substituiu-se esse jovem por um anjo. É evidente a ligação desse jovem vestido com o jovem nu de Marcos 14, 51, 52. A mudança também é notável. Seria o mesmo jovem, agora transformado em anunciador da ressurreição? É possível estabelecer algum contato com o cego curado em Marcos 10, 46 e 52? Quem seria esse jovem não anunciado anteriormente que se torna mensageiro da ressurreição? De qualquer modo, trata-se de um verdadeiro discípulo anônimo que proclama o centro da fé cristã, portador da boa notícia, esperada e sonhada por quem crê na vitória do poder serviço. Do ponto de vista do discipulado, esse jovem é surpreendente e soma-se à multidão de anônimos que proclamam as boas notícias. O leproso e demoniado curado, o cego que vê e o oficial pagão, entre outros. Professor, por favor, fique à vontade. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz.
Como bem o Isaías ressaltou no início, hoje é o nosso 50º encontro, o encontro de número 50 dessa catequese. A gente já teve outros encontros, né? Os irmãos que estão chegando agora, a gente já vem aí em algum tempo, e nessa catequese de Marcos, nós temos hoje esse encontro, e na semana que vem, permitindo o Senhor, nós teremos nosso último encontro, para encerrar esse material. Aí, como o Isaías falou, a gente vai dar um período aí de 4 quintas-feiras, né? Um período de um mês, e aí a gente vai começar depois um outro material, que é um material sobre Jesus na família, do teólogo e biblista espanhol José Antônio Pagola, bem Muito conhecido bom, aqui do muito bom. pessoal, que é o teólogo que fez a proposição dos grupos de Jesus, pelos quais nós começamos aqui. Então vamos lá. O título é interessante, né? Porque o título diz: O Mestre ressuscitou e está na Galileia. Então, assim, todos os, não somente um, mas todos os evangelhos, eles são escritos naquela questão que nós colocamos. Eles têm em vista o ambiente pós-pascal. O que é isso? O escrito é formado a partir da ressurreição de Jesus. Então, tudo que é escrito nos evangelhos tem por fundamento, por pano de fundo, a ressurreição do nosso Senhor. Desde o início do evangelho, ele já é escrito assim, para culminar na ressurreição. Paulo ele vai dizer, né, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós só estamos aqui hoje, reunidos, porque o nosso Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Essa é uma grande diferença, ou talvez uma das maiores, ou a maior diferença da fé em Jesus para a fé em qualquer outra pessoa ou qualquer outra divindade. Porque o nosso Deus, encarnado na pessoa de Jesus, ele morreu e ressuscitou. O nosso Deus está vivo. E ele mora em nós. Nós somos o seu corpo. Nós somos os membros do seu corpo. Então, esse relato aqui da ressurreição do Senhor, ele não é o primeiro relato do Novo Testamento sobre a ressurreição. Por quê? Os escritos paulinos, eles são anteriores aos evangelhos. Então, a tradição acerca da ressurreição, ela já circulava ali entre os irmãos. O próprio Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 15, que Jesus ressuscitou, ele vai mostrar para quantas pessoas o Senhor apareceu, ele vai até citar que foram para mais de 500 pessoas que Jesus apareceu. E que se esses relatos eles não existissem, né, se eles não viessem para nós, isso não tiraria o fato de que Jesus tinha ressuscitado. Porque isso aí já era uma condição comum das comunidades. Por exemplo, se você pegar Atos dos Apóstolos, lá quando faz o relato da pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ele já fala que Jesus morreu e ressuscitou. Então isso era um fato que não tinha nenhuma dúvida na comunidade. Então a comunidade já cria nisso. Isso que fazia essa distinção. A pregação de Estevão. Estevão também prega, ele fala que ele vê Jesus Cristo ressuscitado, ele fala que ele vê Jesus Cristo à direita de Deus. Isso aí vai causar a morte de Estevão, né? Então, como que eles provavam a ressurreição do Senhor? Por meio dos sinais, das maravilhas que eles faziam, né? Os milagres que eles faziam eram uma prova cabal de que Jesus tinha ressuscitado e Jesus habitava com eles. Então, esse relato aqui, ele não é o primeiro relato acerca da ressurreição. Ele é o primeiro relato acerca da ressurreição nos evangelhos. Dentre os evangelhos, esse é o primeiro. Esse texto de Marcos. E aqui o comentarista, ele começa, eu não sei se os irmãos notaram quando o Isaías leu, ele começa já com um dado teológico muito importante. Lá no aprofundamento, ele fala assim, a primeira frase, este era o final primitivo de Marcos. Ou seja, a primeira redação do Evangelho segundo Marcos acabava exatamente aqui, no verso 8. Por isso que você pegar, por exemplo, um testemunho de Jeová, lá na Bíblia dele vai ter até o verso 8.
E ele vai dizer para você que do verso 9 em diante é um acréscimo. Então você vai encontrar isso aí numa fala de um testemunho de Jeová e até de outras pessoas, né, que estudam teologia. Isso é verdade? É verdade. A primeira redação, os manuscritos mais antigos, eles relatam que esse texto aqui é o final do Evangelho segundo Marcos. O outro, que é do verso 9 até o final, é chamado o final expandido de Marcos. Por que, então, que ocorrem dois finais, né? O outro final é o assunto da próxima aula. Por que ocorrem dois finais? Porque esse final aqui, se os irmãos repararem, ele acaba numa situação um pouco inusitada. Olha que forma estranha de acabar. Olha o verso 8, fala assim, no finalzinho. E não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Você imaginou acabar um texto assim? Um texto que celebra a ressurreição do Senhor Jesus. Um texto que fala que Jesus está vivo, mas ele acaba num clima de medo, num clima de silêncio. Então, o que eles imaginaram? Que foi necessário fazer uma construção para mostrar o que a ressurreição do Senhor impactava. Qual que era a necessidade de ter essa fala da ressurreição. Não pode acabar o texto assim, porque elas ficaram com medo, tudo bem, mas o que acontece depois? Existiu algum encontro? Porque o assunto aqui é muito bonito. É como o comentarista colocou no título: o mestre ressuscitou e está na Galileia. Porque o texto dá essa indicação. Olha que interessante. Vamos fazer a leitura aqui verso a verso. Eu faço breves comentários e passo para o irmão Isaías e para vocês fazerem os comentários, as observações, tá bom? Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, não tinha perspectiva de ressurreição ainda. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Olha que interessante. Elas vão até lá, mas surge um empecilho, que é a pedra grande. Ao mesmo tempo que elas têm fé, elas têm dúvida. Não na fé da ressurreição, mas a fé de que elas vão encontrar o corpo, porque elas vão fazer os preparativos para o corpo. Então, é uma jornada de um cuidado, mas é um cuidado, eu não vou dizer que ele é um cuidado errado, mas ele é um cuidado que não parte daquilo que Jesus falou, porque elas estão lidando no natural. Para elas, ele morreu e tem que cuidar do corpo dele, tem que fazer todo aquele procedimento. Mas quando olharam, aí vem o mais, ó, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um homem sentado de lado direito, vestido de branco. Ficaram muito assustadas, né? Você vê que sempre coloca essa questão de assustado. E aqui, irmãos, eu vou pedir um pouco de atenção de vocês no que eu vou dizer, porque hoje em dia isso aí já é um fato, já no campo acadêmico, no campo teológico, ele é um fato quase que não é discutido. Em que sentido? O túmulo vazio em si mesmo, veja bem o que eu vou dizer, o túmulo vazio em si mesmo, ele não é prova da ressurreição. O túmulo vazio, ele faz parte dos relatos, mas ele em si mesmo ele não prova a ressurreição do Senhor. Por quê? Porque poderia estar vazio o túmulo, porque alguém poderia ter roubado o corpo de Jesus. E é isso até que foi usado lá nos começos, né, contra os irmãos, contra a fé cristã. Então, isso já é um fato já debatido e você vai ver isso em muitas literaturas. Eu até fiz já um material sobre isso, a gente vai estudar em Xerém até o final do ano, se o senhor permitir, que é um material só sobre a ressurreição. E lá tem uma parte específica, um bloco, somente sobre a questão do túmulo vazio. Então, eu respondo. Muita gente fala assim, o túmulo vazio, mas o túmulo vazio em si mesmo, ele não mostra que Jesus ressuscitou. Ele aponta para a ressurreição, mas ele não é a prova cabal da ressurreição. Por quê? Porque o túmulo poderia estar vazio, não por causa da ressurreição, mas porque alguém poderia ter roubado o corpo de Jesus, que é isso que é alegado. Então, vamos guardar essa informação. Elas veem o túmulo vazio e o túmulo vai apontar para isso.
Mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas. Vê, toda intervenção divina é uma intervenção que retira o medo. Paulo também vai dizer, né, que Deus não nos deu espírito de medo. Jesus fala, não temais. Então, sempre nós vemos o relato bíblico, a intervenção divina, ela nunca causa medo. O ser humano que teme essas coisas, mas Deus, ele não quer causar medo, porque Deus não nos dá o espírito de medo. E elas estão assustadas daquilo, e é compreensível, aqui ninguém está para julgá-las, porque você imagina, é fácil a gente ler a história sabendo já o final, conhecendo o relato, mas você imagina, elas estão naquela perspectiva de encontrar aquela pedra, e a pedra está removida. Então ele fala assim, ó, não fiquem assustadas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Essa é a maior declaração já feita em toda a história humana. Alguém que venceu a morte. Esse é o maior grito, é a maior frase, é a maior declaração que deve alegrar o nosso coração. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E nós ressuscitamos na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Essa é a maior notícia. Isso é o pêndulo, né, da força, isso é a corrente que a gente se segura. Isso é aquilo que nos dá sustentação, a ressurreição do Senhor Jesus. É ali que a nossa fé está ancorada. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. O inimigo mais terrível, o inimigo que tinha poder sobre nós, ele agora foi vencido definitivamente, porque Jesus morreu e ressuscitou. Então veja que expressão maravilhosa, né? Ele ressuscitou. Agora, aqui que é a beleza do texto, porque a declaração da ressurreição poderia ser uma declaração de vitória, sim, mas uma declaração de autonomia, de separação, né? Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, ele ressuscitou e pronto. Ele fez o que ele tinha que fazer, agora é com vocês. Mas não, olha que interessante. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia, na frente de você. Lá vocês o verão. Olha agora. Como ele mesmo disse. Essa é a prova cabal. Só que o local que ele escolhe é a Galileia. Interessante, né? Por que no Evangelho de Marcos é para ir para a Galileia? E lá em Lucas é para ir para Jerusalém. Vocês percebem que não tem como a gente juntar os relatos? Cada relato teológico tem a sua intencionalidade teológica. Por que em Marcos tem que ir para a Galileia? Porque é lá na Galileia que Jesus começou o seu ministério. Então, o que esse texto está mostrando? Olha, ele começou na Galileia, aí ele foi percorrendo as cidades, as regiões, até chegar em Jerusalém e morrer e ressuscitar. Agora ele retorna para a Galileia. É lá que vocês vão ver, que vocês vão se encontrar com ele. Por quê? Porque é a partir da Galileia que vocês vão começar a missão. É uma rota pedagógica. Vocês vão começar no mesmo local que ele começou. E vocês vão fazer as mesmas obras que ele fez. Porque ele agora vai para o Pai. Ele agora vai se ausentar. Mas ele não vai deixar vocês. Ele vai estar com vocês. Então vocês vão cumprir a missão agora dele da mesma forma como ele fez. Como? Com poder e autoridade. Por isso que o outro final estendido, né, que é do versículo 9 em diante, vai dar essas características. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Qual que é o primeiro sinal que está lá? Em meu nome expulsarão demônios, que é o que Jesus fez nesse evangelho, é o que ele mais fez. A gente estudou aqui nesses 50 passos que nós demos dessa catequese, que onde Jesus chegava no evangelho segundo Marcos, ele expulsava demônios, ele libertava, ele tirava o mal do local. Então agora essa incumbência está com os discípulos, mas eles têm que ir lá encontrar com Jesus. E o destaque aqui é interessante, né? Porque fala assim, os discípulos e a Pedro. Pode ficar um pouco assim nebuloso, né? O comentarista aqui ele explicou muito bem. Mas quando você pega, por exemplo, o Evangelho segundo João, lá você entende por que Pedro. Porque Jesus tem que fazer o que com Pedro? Tem que restaurar Pedro. Olha o trabalho de Jesus ainda, que cuidado que ele tem, né? Porque Pedro, que entre aspas era uma liderança entre eles, está acabado. Pedro, nos outros evangelhos, a gente vê, ele nega Jesus, ele abandona, ele volta a pescar. Ele é um homem que agora perdeu a sua esperança, porque não conseguia enxergar além da cruz.
Ele não conseguia contemplar a ressurreição. Agora você imagina a cena. Eles vão encontrar Jesus lá na Galileia, vivo, ressuscitado. Que notícia maravilhosa. Agora, quem é o portador da notícia? As mulheres, né? Como que as mulheres são importantes? Eu não gosto muito, o pessoal fica brincando. Eu também acho que Deus não vai condenar ninguém por causa disso, mas eu não gosto de brincar com essas coisas. Tem gente que fala assim: ah, por que, que Jesus falou que eram as mulheres? É porque a mulher fala muito, então a notícia ia divulgar mais rápido. Isso é uma chocarrice, né? É você brincar com essa questão das mulheres. Mas por que que são as mulheres que vão anunciar? Sabe por quê? Quando a gente viu nesse evangelho aqui, são as mulheres que seguem fielmente Jesus até a cruz. Então ele concede a elas esse privilégio, né? Maria Madalena é uma mulher que teve experiência profunda com Jesus, ao ponto de alguns evangelhos colocarem Maria Madalena como sendo a companheira do Senhor, de tanta intimidade que ela tinha com ele, né? É um relato apócrifo que não serve para nossa fé, mas para você ver que muitas comunidades lá acreditavam até que Jesus tinha algo a mais com ela. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha muita intimidade com Jesus. E o texto de Lucas, capítulo 8, é legal, por quê? Porque lá ele fala que muitas mulheres sustentaram Jesus no seu ministério. E hoje não é diferente. Vocês podem ver. Eu falo isso por experiência própria, né? E eu vejo na história da igreja. As pessoas que mais colaboram na divulgação do evangelho são as mulheres. Quem conduz mais a igreja são as mulheres. Embora elas não tenham o número de liderança, né, proporcional conforme os homens, mas quem garante muito da igreja são as mulheres. E a gente vê isso nos evangelhos, claramente. Então Jesus, o jovem, melhor dizendo aqui, o varão que aparece ali, ele dá esse significado para elas, né? No Evangelho segundo João é o próprio Jesus que fala com Maria Madalena. Mas aqui ele fala para elas irem anunciar. E veja como que Deus reverte a história, porque naquela época o testemunho de uma mulher não tinha peso, não tinha valor. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus conhece o coração das servas dele. Então elas vão até os discípulos. A gente vê em outros evangelhos que tem aquela dúvida, tal, né? Mas elas vão e comunicam essa mensagem. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então, olha só como o texto termina. Então as mulheres saíram correndo, porque estavam com medo e assustadas. E não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Então parece aqui, quando você termina o relato, que a missão ficou incompleta. Porque elas têm que anunciar, mas elas estão com medo. Então vocês percebem que é um final truncado? É um final que você fala, e aí, o que aconteceu? E no outro momento elas anunciaram, ou eles não tiveram acesso a essa informação. Então, se acabar aqui o relato, a história fica incompleta. Por isso que os redatores viram por necessidade criar o final estendido para que a história pudesse ter um complemento real, um complemento mesmo, para saber o que aconteceu. Mas a ideia aqui é muito bonita, né? Jesus, ele ressuscitou, ele foi adiante, ele vai para a Galileia para que ele possa fazer esse trabalho pedagógico com os discípulos, porque agora é eles que vão caminhar. E agora Jesus já venceu tudo que tinha que vencer na cruz, ele já ressuscitou, ele já foi aceito pelo Pai, e agora a igreja vai seguir nessa jornada. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Boa, professor. Estou anotando aqui, estendido. O final estendido. Muito bom. Louvar a Deus pela vida da irmã H, da irmã Adelaide, do Alvaci, do nosso irmão Max, do nosso irmão Marinho, meu querido, a irmã Kelly, e uma pessoa aqui que está com um nome aqui que é difícil de entender, mas... Quem é um irmão ou uma irmã? Ele fez até uma pergunta aqui no chat interessante. Eu queria saber o nome para poder falar o nome dele, né, ou dela. né? Que eu respondo o que ele colocou aqui. Isso. Só botar o nome aí pra gente, porque tá sem nome, tá um código aí. Né? Várias letras, várias letras. Sou eu, pastor Jovison. Jovem. É porque eu tô fazendo a comida também, já tô fazendo comida. Tá cheguei. legal, Jovem. Tá bom.
A pergunta do Jovem é Então, interessante, isso é aí. interessante? Então, vamos iniciar, então, com a pergunta do nosso amado irmão Jobson, muito feliz em estar aqui, com a presença dele aqui nessa noite. Glória a Deus. Legal. As perguntas, por favor, professor. Ele coloca assim, Isaías, essa prova é válida somente pelo fato de quem deu notícia? Se fosse dada por uma pessoa normal, não poderia gerar dúvida? É algo interessante. Se a gente pensar somente no Evangelho segundo Marcos, a gente poderia ter essa noção. Se a gente fizer a comparação com os outros evangelhos, né, a gente vê que a notícia em si não precisou dessa figura especial. Por exemplo, João, como eu falei, Jesus fala diretamente com Maria Madalena, então é uma coisa mais humana, embora seja um relato mais teológico, o Evangelho de João, na questão da ressurreição, é algo mais humano. Né? Depois Jesus aparece lá para eles e tal. Mas aqui é interessante, porque é um fenômeno de fato muito curioso e difícil, né? Que é a questão da pedra. Então, a pedra tem essa simbologia, você tirar a pedra, você eliminar tudo aquilo que impedia, né? A pedra ali seria aquilo que impede a vida, porque a pedra encerra ali, né? Então, quando fala que tirou a pedra, é como se tirasse tudo aquilo que impedia a vida de voltar à existência. Então, é bem interessante. É um ponto a ser Né? considerado dentro desse evangelho. Muito bom. Obrigado, meu Professor, pastor. Nada. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode sim, pode fazer, Alvaci. Antes de você fazer a pergunta, eu queria fazer umas considerações, professor, interessantes no que o professor falou, considerando a escolha de Nazaré, né? A escolha de Nazaré como a cidade em que o Senhor viveu toda a sua vida, né? Viveu a maioria da sua vida foi em Nazaré. E o escritor ele prefere, como o professor falou, retornar para Nazaré. E isso mostra um Salvador preocupado com a periferia, não é? Um Salvador preocupado com uma cidade que tinha em média 250 a 500 habitantes. Olha que coisa. A arqueologia diz que tinha de 250 a 500 habitantes em Nazaré. Então, é uma cidade pequena, lugarejo, né? Era um lugarejo, era um vilarejo agrícola isolado, alta mortalidade e discriminado, igual aquela questão de Natanael, lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não é isso? Da Galileia e tal. Então, é interessante. Ele poderia ter ido para Séforis, né, professor? Ele poderia ter ido para Séforis, que era o centro comercial. Eu, mal e grossamente, gosto de brincar, comparando Nazaré a Gramacho e Séforis, que era um local onde era o centro de trabalho, ao Leblon, né? Onde as pessoas poderosas, etc. Então, é muito representativo essa ida do Salvador a Nazaré, uma cidade pobre. E antes do professor, do nosso amado querido Alvaci, fazer a sua pergunta, eu queria ver o que o professor acha dessa ação e usar as mulheres também, né, como uma ponta de lança de uma notícia tão importante. A mulher que sempre foi tão sobrepujada, sempre foi tão colocada em segundo plano, nunca foi contada, etc, etc. E hoje nós observamos que a mulher sofre. Imagina naquela época. São dois aspectos importantes que eu gostaria de ouvir o amado professor. Exato. Depois, o Alvaci faz a sua pergunta, tá bom, Alvaci? Essa questão de Séforis é interessante, porque, segundo a pesquisa do Jesus Histórico, esse é o assunto que a gente vai trabalhar lá em Xerém, não amanhã. Amanhã vai ser o batismo no Espírito Santo, segundo a teologia pentecostal. Aí na outra sexta, a gente vai começar sobre o Jesus Histórico, aí vai ser gravado. Então, segundo a pesquisa sobre Jesus Histórico,
é possível, assim, é quase certeza que Jesus, ele trabalhou em Séforis, que era próxima a Nazaré, e ela estava sendo reconstruída na época de Jesus. 6 km. 6 É, km. era perto. Então, assim, como Jesus ele não era um carpinteiro no sentido só da madeira, se nós fôssemos traduzir a expressão Jesus o carpinteiro, para nós hoje aqui no Brasil, século XXI, talvez a melhor palavra seria auxiliar de serviços gerais. Jesus seria o Severino, aquele faz tudo, né, da comunidade. Então, é bem provável que ele como artesão, né, também é outra palavra que é usada, ele tenha ido para Séforis. Agora, o que chama a atenção é que essa cidade não é citada nos evangelhos, né? É. Não virou alvo de Jesus. É uma coisa tremenda. Ou se ele foi, não citou. Não teve atenção ali dos escritores, mas, de fato, é interessante. Você está colocando essa questão, olha só, vocês que são pais, ou que têm, vamos falar assim, né? Com todo respeito, os pais de pet, vocês que são pais, se você tivesse que escolher alguém para você deixar o seu filho, ou a sua filha, ou o seu cachorro, o seu gato, com qual pessoa você deixaria? O que a gente imaginaria? Ah, com a pessoa que tem condições de criar, né? Mora no local sem criminalidade, no local Exato, local respeitado, seguro, vai um dar condomínio estudo. fechado, Isso. que vai dar o melhor colégio para o filho, né? Pois é. Deus, quando ele teve que escolher um casal, ele escolheu um casal bem frágil. Né? Alguns vão dizer que ela tinha por volta dos seus 13 a 15 anos. O José, segundo a pesquisa do Jesus Histórico, era bem mais velho que ela, até era viúvo. Alguns falam até que ele era viúvo. Então não era o primeiro casamento dele, mas não era um divorciado, né? Ele era viúvo. Aí você imagina, Jesus nascendo numa família dessa. Já começa complicado, porque o pai é pai adotivo. Não seria uma família, como nós falamos aí, funcional, uma família tradicional, né? Conforme o pessoal prega. Jesus era um filho adotivo. Cheio ali de contradições, porque você vê que as acusações era que Jesus era filho de um relacionamento extraconjugal. Pro pessoal. Lembra lá que fala assim? Os religiosos falam assim para Jesus, ó. Nós não nascemos de prostituição, não. Por que eles falam isso? Porque circulava essa informação, que Jesus tinha nascido de prostituição. E de uma Imagina. família péssima, né, professor? Família Péssimo. de prostituta, família só de problemático. Um local difícil. Aí a tradição vai falar, Jesus nasceu do Espírito Santo, é o que a gente acredita, mas naquele contexto ali eles não acreditavam. Os vizinhos de Jesus não acreditavam também nele. Você pega lá o texto de Marcos 6, o que eles falaram? Ué, não é esse aí o filho de José? Nós não conhecemos seu pai, os seus irmãos? O que ele agora está ensinando? O que ele está fazendo isso aí? Aí o texto diz assim que por causa da incredulidade do povo ali de Nazaré, ele não pôde fazer muitos sinais. Em determinado momento, nem a família dele acreditava nele. João capítulo 7. Nem mesmo seus irmãos. E ali, irmãos, não é somente os irmãos da casa, é o círculo mais íntimo ali, mas é um pouco mais ampliado. Então, Jesus ele foi sempre esse alvo de contradição. E aí, quem que tem esse apoio? Você imagina. Qual é o grupo que se une a ele? Não é o grupo bom. Não é o grupo que você falava assim, Jesus está cercado de um monte de gente ali que tem uma condição boa. Não. As acusações sobre ele é que ele é amigo de publicano, amigo de pecadores, amigo de meretrizes. É a galera que andava com Jesus. Samaritano, endemoniado. Eu pergunto, dentro dessa provocação que o Isaías fez, se nós, hoje, se a gente também não se escandaliza com as pessoas às quais Jesus chama para segui-lo. Porque a gente hoje, através da religião, a gente busca formatar todo mundo no mesmo padrãozinho. Com a mesma fala, com a mesma roupa, com a mesma crença. E aí eu acho que Jesus também seria um escândalo se ele andasse com as pessoas hoje
da mesma forma como ele andou quando ele estava encarnado. Sabe onde eu vejo isso? O Isaías já viu aqui, o pessoal conhece a D, o pessoal sabe onde eu moro, aqui na Praça da Figueira. Ele na Praça da Figueira, eu quando saio ali para passear com a cachorrinha e tal, eu fico quando aquele pessoal, é o pessoal mais assim que você não teria amizade. Tá ali na praça, endemoniado, bêbado, prostituição, tal. Quando eu passo ali, eu falo assim, essa é a galera que Jesus estaria ali com eles. Esse é o escândalo do evangelho. Professor, Oi. professor, dentro dos templos, um domingo, em qual mesa Jesus sentaria? Ah, não, isso aí, ele não Ele estaria nem lá. sentaria lá na mesa, naquele local com ar-condicionado, onde os Não. pastores almoçam, onde Não, os ele tá... pastores almoçam, Não aquela tá. comida diferenciada. Hoje Não. ele sentaria ali nas outras áreas mais vulgares Não. do Ele ia ali templo. ele ia para calçada e comia marmitinha com o pessoal ali. Na minha, no templo onde eu congregava, tinha um barzinho bem na frente, assim, que Exato. quando eu ia lá, às vezes, falar com o dono do bar, o pessoal me olhava meio atravessado, porque eu ficava Exato. ali conversando meia horinha com o cara, que ele tinha um filho também que era da Marinha, eu conversava com ele, o pessoal me olhava assim, vigia, varão, É. vigia. Agora tu vê, o Jesus hoje, só a graça. Continua, professor, por favor. Então, e as mulheres, nesse sentido, elas têm um papel fundamental, que se você olhar, assim, é complicado porque as pessoas elas não estão muito abertas a esses questionamentos, mas se você olhar, os maiores testemunhos de fé do Novo Testamento são das mulheres. Você pegar uma mulher cirofenícia, não vou nem entrar no caso aqui que dá muita polêmica, do centurião lá, que ele pede para aquele rapaz que morava com ele. Quem estuda o Isso, texto sabe o que isso significa, né? isso. Então, as mulheres, você vê, são mulheres que tocam em Jesus, que ele sente isso aí virtude. Você já parou para pensar nisso? É uma mulher que, mesmo diante de uma resposta dele, essa mulher, para muitos, ela pega Jesus na palavra dele e convence ele. É. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela usou a palavra de Jesus, entre aspas, contra Jesus. Então você vê uma Maria Madalena, as mulheres que vão até a cruz, Muita no mulher pagã, Pentecoste, muita mulher pagã, todas pagãs, né? a própria Maria, que os evangélicos têm medo de falar por causa da idolatria católica, a própria Maria, você já parou para pensar nisso? Vocês que são mulheres aí, a AD tá lá na Rinodê, vendendo negócio, aí tá lá na casa dela, aí chega um anjo que aparece e fala assim, ó, a sua vida agora já é outra. Não... Ela não orou para isso, ela não fez nada, ela tá ali no seu dia a dia, aí chega e fala assim, ó, Deus achou graça em você. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Meu Deus. Essa menina, ela estava pensando no casamento. Já imaginou? Ela está em Nazaré. Ela não tem nada a ver com o negócio do templo lá. Ela não estava na sociedade alta da época. Não era. Se fizesse a pesquisa, ninguém sabia quem era Maria. Mas o Senhor encontrou ela lá em Nazaré. Meu Deus. Lá, pequenininha, lá, um vilarejo horrível. Que nem o Isaías falou, Belfor Roxo, Figueira, Nova Iguaçu, essa região daqui da Baixada, Gramacho, Gramacho. Ele, lixão. ele encontra uma moça lá e fala assim, ó, Deus achou graça em você. Por isso que eu falo, o evangelho, meus irmãos, ele causa um escândalo. A nossa pregação que não está mais escandalizando. Agora, o evangelho, quando você lê ele literalmente ali, quando você para e medita nas ações de Deus, como que Jesus agia, era absurdo. A religião não suportava ele. Ele era alguém que não estava preocupado com a interpretação da lei que aquelas pessoas davam. Ele estava preocupado com as pessoas que estavam sofrendo. Né? Ele ia lá e fazia as coisas pelas pessoas. Ele defendia os mais fracos. Era alguém ali que você vê que ele suporta tudo em função do povo. Então ele pega esse povo que não tem nada e você vê que ele continua com eles. Você pegaria, Isaías, faça assim, ó. Você tem direito, o pai fala assim para você, Isaías, você tem direito a escolher os seus discípulos. Quem que você escolheria? Ah, eu vou escolher os caras da alta sociedade. Eu vou escolher quem Isso. tem muita força para me ajudar. Não, ele escolheu
que ninguém escolheria. Você vê que o Pedro está no barco lá, é uma passagem muito bonita de Lucas, né? Quando ele vê Jesus operar aquele sinal lá da pesca, ele fala uma palavra muito interessante. Ele fala assim: Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador. Porque era a visão religiosa do Pedro, né? Porque o nosso Deus, ele é ao contrário, ele não se afasta do pecador. Ele acolhe o pecador. Aí Pedro tinha aquela visão, falei, eu sou pecador, se afasta. Ele falou, não, Pedro, você agora vai ser pescador de homem. Você imaginou essa cena? O camarada chegar e olhar ali uma virtude tão grande naquele homem que ele se constrange, que ele fala assim, eu não sou digno de estar com o Senhor. E Deus pega esse homem tropeçador, que vai negar, e ele não desiste desse homem. Quantas vezes nós já desistimos das pessoas? Né? Tem um versículo de Hebreus, que é muito bonito, que isso aí me faz muito refletir quando eu quero assim, eu quero selecionar, né? Quem que eu posso chamar de irmão e irmão? Não, esse aqui não é meu irmão. Esse aqui é. Tem um texto de Hebreus que fala que o Senhor Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. O Isaías até leu numa reunião passada aqui. Isso. Esse é o Deus que nós temos, que ele poderia abrir mão da gente. Ele não tem vergonha de falar assim, ó, tá vendo, pai? Aquele rapaz ali, ó, ele é muito vacilante. Ai, Jesus. Ô, Hilton, Ele é muito isso é falha, ele muito falha muito, constrangedor. ele Ô, Hilton, peca é muito muito, constrangedor. mas Você ele é meu imagina, irmão. Ele Hilton, é meu você irmão. imagina Eu morri por ele. a cristandade hoje, levando a irmã Adelaide, levando o Alvaci, levando o irmão Max para o monte e junto com o Márcio Pimenta, levando para o monte, cheio de problema, querendo ajuda na oração. Chega lá, a irmã Adelaide dorme, Alvaci dorme, Max dorme. Tu acha que essa pastorada ia levar de novo alguém para dormir no monte, ô Hilton? Exato. E a pessoa fala, pô, vou levar, tu vai ocupar lugar no meu carro, pô, para chegar lá e ficar dormindo? Eu quero alguém que vai clamar comigo. Se você olhar isso aí que você tá falando, o Max ele botou uma questão interessante, né? Eu sei que o meu Alvaci vai falar, mas rapidinho, o Max botou, Jesus andava ao sentido contrário. Tem um livro do Carlos Mester, Max, que ele chama assim, Com Jesus na Contramão, depois eu mando para você. É exatamente isso. Jesus estava na contramão de tudo. Isso que Isaías falou, se você olhar Jesus, ele não é um mágico, ele não é um Deus maluco que faz as coisas do nada. Se você imaginar isso que Isaías está falando, no momento de maior crise da vida dele, na hora que ele está no Getsemane, sabe o que ele pediu? Ele não pediu para Deus mandar anjo, ele não pediu para Deus se revelar ali para ele não pediu um sinal de Deus, ele não clamou dizendo, Deus, eu sou seu filho, eu fui fiel ao Senhor, não mereço estar aqui, ele não fez nada disso. Sabe o que ele pediu no momento mais crítico da vida dele? Ele pediu a companhia de amigos dele. Você já imaginou isso? Ele falou assim, eu quero que você fique aqui velando comigo. Você vê que Deus, entre aspas, frágil, ele só queria ter os amigos dele perto dele. Você pode ter um amigo assim, que na época da sua crise você chama ele, e ele chamou, e sabe o que eles fizeram? Isso que o Isaías falou, eles dormiram. Mas mesmo assim ele não abriu mão desses amigos dele. Oh, Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Por favor, Alvaci. Semana passada comemorou-se a Semana Santa, Sexta-feira Santa, que em princípio a maioria comemora que foi o dia da morte de Jesus. Sim. E aí no versículo 1 de 16 fala passado o sábado. Aí as mulheres foram para lá para botar perfumes no corpo de Jesus, que era a intenção delas, né? Sim. Se pela Bíblia Jesus morreu, ressuscitou, ficou 3 dias e 3 noites morto, como é que pode, se ele morreu na sexta e já no sábado ter ressuscitado? Legal. Tem 2 respostas teológicas dessa questão, irmão Alvaci. Uma é que Jesus morreu na quarta-feira, né? Isso. Para quem interpreta de maneira literal, 3 dias e 3 noites, vai colocar a morte de Jesus na quarta-feira. Tem estudos sobre isso aí. Tem um grupo que defende que Jesus morreu na quarta-feira porque lê de maneira literal. Outro lê segundo o calendário judaico. Aí faz as adaptações lá de início de dia, término de dia, e fala que dá para conciliar
sexta-feira com o domingo, tal. Enfim, é uma disputa teológica, sim. Existem dois ramos aí sobre isso. Amém. Uma questão Vamos interessante. lá. Mas, mas pode dizer que algum deles esteja certo, porque se na, eu estou dizendo isso porque eu já ouvi que tinha era eu não sei explicar direito que era o primeiro sábado, depois o segundo sábado, Isso, exatamente. Isso. Então Tem que na essa questão realidade aí. Jesus teria morrido, logo no primeiro sábado, que ele teria morrido na quarta-feira. Isso. Me vem à minha mente que isso deve ser mais coerente, né? Tem um grupo que crê nisso. É uma coisa que está em debate em cima, assim. Tem dos Eu dois acho que lados os ali, dois tem argumento. acertaram. Tem dois. Oi? Eu acho que os dois acertaram, porque ele ressuscitou, então os dois estão certos. E também tem uma galera que não é tão grande que vai dizer que ele morreu na quinta-feira, porque considera que o feriado tinha um dia a mais. É uma questão complexa de calendário, sim. É um debate teológico, mas é como o Márcio falou, né? A questão toda é a ressurreição. Agora, essa contagem, ela é complexa. Vamos lá, perguntas. O irmão Max não vai fazer pergunta, não. A irmã Adelaide. O Max colocou lá uma observação que a gente trabalhou aqui. Que eu vou até mandar no grupo lá, e aí eu marco lá o Max e vocês sobre isso que o Max falou. Jesus na contramão. Tem um livro do Carlos Masters, que é muito bom sobre isso. Com Jesus na contramão. Irmã Jacira, pode perguntar. Posso perguntar, né? Perguntar esclarecimento. No texto também está falando que esse jovem que está vestido de branco, que falou com a Maria Madalena, mas acho que Jesus não estava mais ali, ele pode ser comparado com aquele mesmo irmão, o que passou nu, e também pode ser um discípulo anônimo. O que o senhor falar sobre isso? Legal, irmã Jacira. Essas pessoas que aparecem na Bíblia e elas não têm nome próprio, não têm um nome específico, geralmente são personagens teológicos, né? Hoje eu vi lá no curso bíblico que o Marlon espantou o pessoal quando ele começou a falar de mito, essas coisas. Mas isso é a linguagem teológica, né? Que nem quando se fala assim, mito, não é igual a gente entende mito por aí. Por isso que eu até botei lá no grupo, né? A definição de mito, que não é mito como super-herói, mentira, não. É a linguagem teológica, coisas que não têm explicação por meio científico. No campo religioso, você usa a palavra mito. Então, mito não é mentira. Né? Em outros contextos é mentira, mas no campo teológico, não. Então, irmã Jacira, quando tem um personagem que ele não é nomeado, ele tem um relato teológico agregado a ele. O nomeado também tem, mas quando não é nomeado, é o sentido muito mais para a comunidade, para a identificação da comunidade, do que da não comunidade. Eu não creio que seja discípulo amado por causa de uma coisa. O discípulo amado, que também não é João, aqui a gente já trabalhou, mas tem os irmãos novos aqui, né? Quando se fala de discípulo amado, não é o João. Isso aí foi uma tradição que foi colocada sobre João, que hoje no campo teológico ninguém mais defende, né? O discípulo amado é o discípulo que aparece lá no Evangelho segundo João, sempre ao lado de Pedro. Pode ver, a partir do capítulo 13, ele sempre está ao lado de Pedro. Então, é uma comparação entre entre Pedro e o discípulo amado no Evangelho de João, tá? Então, irmã Jacira, eu acredito que não seja o discípulo amado, porque o discípulo amado é tema de João, não é tema de Marcos. Agora, com relação, se for o jovem que estava nu, qual que é a linguagem teológica? Olha que interessante. Se ele estava nu e depois ele está vestido, por que houve a mudança? Porque uma na perspectiva ainda do medo da morte e na outra perspectiva na da ressurreição. Então pode ser essa linguagem teológica. E se não for? Se não for, é um relato que fala que apareceu alguém ali, né, para comunicar isso para elas, né? Então chamou de jovem por quê? Porque o relato da ressurreição, e aí você pode fazer uma aplicação teológica, não está vinculado a uma pessoa apenas. Então esse jovem representaria a comunidade que ela deve anunciar que Jesus não está morto, que ele não está no túmulo, que ele ressuscitou. Então, irmã Jacira, geralmente quando aparece um personagem importante, ele não tem nome,
é porque ele simboliza ou a comunidade ou a mensagem teológica que ele representa. Obrigada. Pastor Hilton, Amém. Por favor, Jovem. pois é. Essas lições bíblicas, né, nossas aqui, falou muito sobre a humildade de Jesus, né? A diferença, né? Ele caminhando aqui na Terra, né? Ele não buscou holofotes, né? Ele já falou sobre isso, né? Em vários debates aqui, vários estudos. E eu vi, aí você falando aqui, dando exemplo, imagina se Jesus leva Ciclano, Beltrano, chega lá, dorme. Assim, não volta mais, né? Se fosse levando hoje lá em um pastor, no outro pastor, vamos para o monte, chega lá, a pessoa dorme. Quer dizer, essa pessoa não, ela não é nem vista como um cristão preparado, né? Porque dormiu, então deu brecha para o diabo. Né? É a visão nossa, é a visão do evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje. E essa semana eu vi todo mundo quer ganhar mídia na mídia, né, na internet. Todo mundo quer. Pô, se eu fizer um gesto bonito aqui, eu vou ganhar mídia, eu vou ganhar, né, like. Uhum. Então, todo mundo procura isso. E essa semana eu vi uma menina, é no interior, não sei qual o estado do Brasil, ela fazendo o papel daquela serva do Senhor que não aparece, né? Ela lá trabalhando, o cara fez uma entrevista com ela, perguntou a idade, ela tem 16 anos, perguntei aí, não, eu estudo, tal, mas o meu tempo é aqui, ajudando as criancinhas, dando aula, fazendo, acontecendo. Aí o cara, o repórter se surpreendeu com ela, né, com a atitude dela. Aí você Eu tem redes vi isso aí. sociais? Ela, não, tenho não. Ele, não, mas tu não. Ela, não, eu não tenho, não, não quero, não. E acabou, tipo assim, acabou, Isaías, o que que eu vi ali? Eu vi O Jesus. cara ficou turbado. Isso, todo mundo, Ele, porque pelo jeito que ela falou com ela fazia muita coisa, faz, né? é. Só que ela é tudo em off. Tipo assim, quem tá vendo é só Deus. Eu falei, gente, essa é parecida com Jesus. Eu Ô, achei interessante professor, estar passando ô, hoje aqui. professor, aí agora vai uma pergunta em cima do comentário do Jobson. Se Jesus fosse conhecido, haveria necessidade de Judas dar um beijo no rosto dele? Pois é. Ou de longe ele já ia, é aquele lá, ó. Por favor, professor. Pois é. Ele não tinha algo que diferenciava, né? Muito interessante isso. Hoje em dia você chega numa igreja, eu tenho que dar esses exemplos, professor, porque foi o que eu vivi, né, dentro da religião, dentro do templo, né? Foi o que eu vivi. Hoje em dia você chega em qualquer igreja, qualquer templo, você olha ali, você sabe quem é o pastor. Se o cara fala assim, ó, vai lá, Wilton, vamos fazer aí, você, Max aqui, o Alessandro, vamos prender o pastor daquela igreja. Você chega lá, você não precisa nem ninguém dar beijo. Você chega, você já vai prender o cara que você é, aquele ali, ó. Porque ele é diferente. A roupa dele é diferente, o carro dele é diferente, a maneira dele falar é diferente, é totalmente diferente. E outra coisa, é impressionante. Então você vai ver a foto dele, a foto dele e da mulher dele na capa. Ó, É. ó, vamos prender o pastor da Assembleia de Deus, da Batista, não sei de onde. Tu vai chegar lá, velho, vai estar a foto dele lá bonita. Quando falaram com o Judas assim, ó, vamos lá prender Jesus, esse que tu vendeu, vamos lá prender ele. Aí o Judas de longe, Judas ficou assim, ó, é aquele lá, ó. Os caras, qual, cara? É aquele, ó. Aquele, os caras, não estou entendendo. Quem? Aquele lá. O Judas, para de palhaçada, faz o seguinte: vai lá, dá um beijo nele. O cara que tu beijar, nós vamos agarrar. Por favor, professor. É. E eu vou perguntar para o Jobson, nessa questão de Jesus e Judas. Jesus, ele sabia, né? Porque ele fala assim, amigo, você vem trair o filho do homem com um beijo? E aí, Jobson, você deixaria Jesus, se você fosse Jesus, você deixaria Judas te dar um beijo ou não? É ruim. Pastor, complicado. Complicado, meu pastor. Aí entra o homem, né? Entra a carne. Jesus era tremendo, né? Jesus era demais. Demais, meu pastor.
Por isso Professor que ele Hilton, diz, para né? concluir, Aprendei de mim que sou manso e humilde. por favor, Max. Max vai fazer uma pergunta, glória a Deus. E eu queria fazer. O professor falou assim: ó, Pedro não conseguia ver além da cruz, né, professor? Não, ninguém conseguiu. É, Só depois do Pentecoste. e o povo hoje só foca na volta e não na caminhada. É. O povo hoje é diferente. Só volta, volta, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E a caminhada aqui. Por favor, reverendo Max, esse aí que você falou, né, Wilson? É o Max. Quem dera, nós estamos aí para aprender. Aquilo que eu falei aqui a respeito do sistema, né? Jesus andava contra o sistema. O irmão falou aí, eu vendo aqui, né? O pastor, e nós vemos que a igreja hoje anda a favor do sistema. Ela não quer andar na contramão porque acha que vai ser prejuízo. Não vai dar valor, não vai dar lucro, né? Ensinar é menos valoroso do que receber. Exato. Então, eu falando aí, e não tem nem como descrever mesmo errar. A cadeira é diferente, a posição é diferente, né, no altar. Vai pegar o certo. Exato. Amém. É só ver agora aí, Max. Nós estamos chegando num ponto terrível, que são as eleições. Já começou a dar problema, já. É isso aí. E Já até está mesmo no dando caso, divisão já. Por exemplo. Eu vou falar uma coisa. Sim, pode falar. Pode falar. Você vê, Max, aí... a Assembleia de Deus de Madureira, por exemplo. Você está aqui porque é público, isso aí eles estão citando publicamente. Não, tá não é público, fofoca, tá público, tá público. A Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, está junto com o Caiado. O Samuel Ferreira disse: nós vamos apoiar o Caiado. Assembleia de Deus do Belenzinho, Zé Wellington, nós vamos apoiar o Flávio Bolsonaro. Então você vê, até quem não é da igreja está criticando, tá falando assim, mas ali não era para eles estarem falando de Jesus? Olha só o juízo do mundo sobre a igreja. Tá falando assim, ali não era para o pessoal estar falando de Jesus ali naquele local? Não era para eles não estar envolvidos com política, o reino de Deus, né? E aí começa a soltar um monte de coisa que a desculpa dos crentes é a seguinte: mas quem é você para falar? Você não sabe nada, você é ateu. Não, não tem que ser assim. Você tem que analisar o que o cara está falando ali. É o evangelho ou não? Não importa, irmão. Aquele ando carnal que é ateu. Uma vez ele falou uma coisa: ó, você é cristão, eu não. Então você tem que perdoar o seu inimigo, eu não. Eu não falo que eu sigo Jesus, mas você fala. Então você tem que dar outra face, você tem que perdoar. Você não pode discriminar pessoas. Você tem que acolher igual Jesus fez. Eu mesmo sendo ateu, eu não faço isso por consciência, mas eu não tenho a obrigação. Agora, você que fala que segue a Jesus tem. Aí o cara ficou irritado, eu falei, não, por que você tá irritado? Ele só tá falando o que é, cara. Se a gente recebe o nome de Jesus, de cristão, nós temos que ser julgados segundo o padrão de Jesus. É esse aí que a gente carrega. Aí eu sigo a Jesus, é o que o Zé está falando. Você segue Jesus numa fé que você levanta a mão, você tá salvo e esperando ele voltar só? Não. Você segue Jesus na caminhada. E a caminhada é a que você está falando, Max. A caminhada é contra esse sistema. Porque não é que você está indo contra porque você é ruim, não. É porque o sistema ele vem contrário a você. Como fez com Jesus. Jesus não estava com ódio daqueles religiosos. Mas a mensagem dele, a pregação dele, ofendia aquele pessoal. Por isso que eles buscaram matar Jesus. Aí agora o que a gente está buscando? Não é ser fiel a Deus. É buscar o poder aqui da terra. Então eu me alio com um político tal, eu negocio a igreja. E hoje você vê no anúncio lá naquele, como que é o nome? É XP, né? Aquele negócio que vende lá, como que é? Não é Mercado Livre, é onde que você põe em produto para vender livros, é tipo esse negócio de venda, né? O LX. É, o LX, isso. O LX está vendendo templo com pessoas dentro. O cara fala assim, vendo igreja com 200 e poucos membros, 30 e poucos mil reais. Você fala, não, isso aí é exato. Ô, Hilton, Marketplace, hoje em Isso, dia, marketplace. ô, Hilton, é público, então nós podemos falar. Existe aquele irmão, aquele pastor, não sei o que lá, Fernandes, que saiu da Lagoinha, Sim. saiu da Lagoinha e montou uma igreja. Ele era da Alphaville, ele montou. Isso. Ele pegou dinheiro com o pai do Neymar, poxa. Então, ele pegou dinheiro com o pai do Neymar para fazer um templo bonito.
E assim vai. Por favor, irmão Max. Aqui em Xerém nós vemos muito essas vendas de igreja, eu já contemplei isso aí já. Mas falando aí, às vezes eu sou até meio ignorante, que quando chega a época de política, eles perguntam, falam, irmão, crente tem que orar. Deus ele escolhe quem vai botar, mas crente quer ir para a guerra, para a rua junto com o político. Eles me chamam Exato. muito de ignorante, entendeu? Mas quem vai dar direção é Deus. Na Bíblia diz que quando era escolhido os reis, era em oração Deus dava. Mas hoje não, estão tão preguiçosos que nem orar quer, buscar a palavra não quer, porque perde para eles, né? Para nós aqui que estamos sentados uma hora dessa, trabalhamos, estamos aqui, não é perder tempo, é ganhar tempo, né? A vinda está próxima, está chegada a hora e nós estamos ganhando tempo, enquanto tem outras pessoas preocupadas em sentar na mesa, fazer uma reunião, foi dito aí pelo irmão, aquele lugarzinho separado, comer com um talher diferente do povo, não ser igual ao Isso. povo. Jesus não era conhecido porque se misturava, então ele parecia com o povo, tinha Exato. diferença. Então, para pegar Exato. ele era difícil, para não pegar um homem enganado era difícil, então ele tinha que ter um olheiro ali para pegar. Então acharam Judas, porque Judas era fraqueza, era o Exato. dinheiro. E hoje não, hoje você quer pegar, é só você dar botar o banquete que você apanha. Porque o que tem Exato. mais aí é isso. E hoje, as escolas dominical, você vai falar sobre uma questão espiritual ou uma questão da letra, isso sai até guerra, porque o mundo hoje é tecnologia, e não é assim, né? A tecnologia ela está tomando conta, mas a gente tem as escrituras e tem o Espírito Santo para nos conduzir essa terra. E a gente fala assim, vamos orar que Deus ele vai mover céu e terra, não vai ficar confusão e dar essa confusão que está no mundo aí, ó. O senhor falou, é um apoiando não Exato. sei quem, outro apoiando tudo por quê? Dinheiro. Poder, né? Exato. Fazer a propaganda do evangelho que eles dizem que é propaganda do evangelho. Exato. Poder, puro poder. Por favor, professor, palavras, considerações finais. Zé, eu queria agradecer a vocês, né? E eu acho que essa é a reflexão que a gente deve levar. Todas as aulas daqui, a gente deve, como é uma catequese, a gente tem que analisar isso mesmo, né? O quanto de Cristo tem sido formado na nossa vida, né? Essas reuniões, que nem o Max falou, nós estamos aqui, tivemos o curso bíblico, estamos aqui, esse tempo que nós estamos gastando aqui, ele tem que nos levar para essa dimensão de Cristo. Então, a penúltima aula hoje, é a última aula, depois a gente vai dar um tempo, né? Mas nós vamos voltar com outro material com vocês. Certeza. Né? Aí, o Marcos vai pegar do começo. Isso. A gente pega do começo lá outro material sobre Jesus nas famílias. É um material muito bom do Pagola, vocês vão gostar muito. Já está pronto, esse material também já apliquei lá uma vez lá em Xerém. Vocês vão gostar bastante. Eu creio que em abril, depois de maio, né, Isaías? Isso. Em maio a gente começa com ele. E que a gente possa aí concluir na semana que vem, permitindo o Senhor esse estudo e levar isso na nossa vida, né? Amém. O quanto que Jesus sofreu por nós e o que a gente tem vivido para ele, né? Tem esse livro, não tem esse livro? Tem. Tem, né? Tá bom. Tem. Eu queria agradecer aos irmãos e pedir aos irmãos que convidasse, né, o irmão Max, convidasse, Max, irmão Max, o irmão Márcio, a irmã H, convidasse outras pessoas, né, para participar. Mas na última quinta-feira vai ter empadão, quinta-feira vai ter Coca-Cola, vai ter suco de acerola. Aí nós vamos para a cantina quando acabar aqui. Vamos, a irmã Kelly. Vamos, quinta-feira vai ter festa aí no final da nossa aula, tá bom, irmã Jacira? E eu queria pedir ao irmão Max que orasse ao Senhor agradecendo essa nossa aula, agradecendo ao professor pela disponibilidade e louvando a Deus por esse sacode que nós tomamos aqui hoje. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta, Pai, comunidade, Senhor, esse, Pai, povo abençoado que o Senhor colocou na minha vida, Senhor. Quero, Amém. Pai, pedir para o professor Wilton, quero pedir por cada um que aqui está, meu Senhor. Pai, Amém. Abençoa a vida deles, continua Senhor, com eles, Senhor. Nós possamos, ó Pai, a cada dia crescer, ó Pai, na Tua presença, crescer, Aleluia, Senhor, da glória, Jesus. Pai,
nas tuas escrituras, Senhor. Não queremos, ó Pai, ficarmos, Senhor da glória, Pai, perdido nesse mundo. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu sei, ó Pai, que eles fazem de coração, eles fazem por amor, Pai. Amor a Ti, amor à Tua palavra, amor, Senhor, Teu, Pai, Evangelho, Senhor. Senhor, continua com eles, ó Pai, continua com cada um, Senhor, abençoando em cada dia, Senhor, cuidando dos seus lares. Amém? Amém. Beijo no coração. Fiquem com Jesus. Até Amém. quinta-feira que vem. E quem for fazer quem tiver no curso, até terça, né, Wilton? Isso, até terça. Amém. A paz.